Por causa da pandemia do novo coronavírus, que impossibilita a realização de eventos presenciais, dias de campos e feiras agropecuárias ganharam um formato digital. Isso acontece também com o Dia de Campo de Inverno da Cocamar, promovido tradicionalmente no mês de julho. Pois é, assim, o produtor cooperado não deixará de receber as informações necessárias ao desenvolvimento de seus negócios, acessando o seu computador ou aparelho celular, por meio do site do evento ou, é claro, assistindo ao programa RIC Rural. Bom, no programa de domingo passado falamos da cigarrinha do milho, sua prevenção, controle e combate dessa terrível praga. Essa reportagem, a da cigarrinha, está no site www.diadecampococamar.com.br. E hoje vamos falar do trigo branqueador, uma variedade de trigo que vem ganhando cada vez mais espaço nas lavouras de trigo do Paraná. Dia de Campo de Inverno Cocamar, edição digital. O trigo é uma cultura já tradicionalmente cultivada no estado do Paraná. A área com o cereal cultivada por aqui corresponde a mais de 50% da área tritícola do Brasil, o que mostra a importância do trigo produzido no Paraná dentro do cenário nacional. O José Salvador Foloni, que é doutor em fitotecnia e pesquisador da Embrapa, conversou com a gente direto da Embrapa Soja em Londrina sobre a cultura do trigo no estado. A cultura do trigo, ela ao longo dos últimos 30, 40 anos, ela tem sido muito importante para os agricultores paranaenses. Nos últimos 10 anos, a cultura do trigo tem ocupado em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, 900 mil hectares no Paraná. O Salvador mostra também onde a produção do trigo está concentrada no Paraná. E por que, nos últimos anos, a área produtora de trigo está estagnada, principalmente na região norte do estado? A cultura do trigo, ela se expandiu ou se mantém de uma maneira muito forte na região oeste do Paraná, na região centro-sul do Paraná e na região norte, nas localidades acima de 700, 800 metros de altitude, onde nós temos uma restrição climática para o desenvolvimento do milho de segunda safra, o chamado milho safrinha. Então, de maneira geral, aqui no norte do Paraná, num passado recente, até os anos 90, início ou meados dos anos 2000, a triticultura ela tinha uma expansão de área maior, né? E essa triticultura ela foi sendo substituída gradativamente pelo milho de segunda safra, tá certo? Mas ela se mantém muito forte ainda, principalmente nas localidades ou municípios que estão no norte do Paraná em altitudes acima de 700, 800 metros, porque o trigo tem uma aptidão maior para regiões mais frias ou ambientes onde as temperaturas são mais amenas, e o milho, por outro lado, tem uma restrição de cultivo em razão das baixas temperaturas ou até mesmo em razão de risco de geada. O pesquisador da Embrapa explica que, com base nos benefícios que a cultura do trigo agrega ao sistema, o valor de venda do cereal não deve ser o único fator a ser levado em consideração pelo produtor no momento de definir a cultura de outono e inverno. Então é muito difícil quando o agricultor toma a decisão simplesmente olhando o valor da saca de milho e o potencial produtivo esperado e o valor da saca de trigo e o potencial produtivo esperado. O agricultor tem que fazer uma análise conjunta de rentabilidade comercial do grão a ser comercializado e também os benefícios que o trigo trará ao sistema de produção como um todo ao longo dos anos. Essa é a verdadeira análise correta que o agricultor precisa fazer junto com os profissionais de assistência técnica. Salvador lembra também de alguns desses benefícios,
que o produtor agrega ao seu sistema de produção quando faz opção pelo cultivo do trigo e relaciona alguns itens que ele não pode deixar de adotar. De reduzir custos variáveis da lavoura de verão subsequente, como, por exemplo, no manejo de plantas daninhas, no manejo da fertilidade do solo, no controle da erosão, no manejo da qualidade física, química do solo. O pesquisador da Embrapa aponta a estratégia para a manutenção ou introdução de áreas de trigo na região onde o milho safrinha tem predominado. No norte do Paraná, é importante frisar que o trigo é muito importante fazendo a rotação de outono e inverno com o milho de segunda safra, ou chamado milho safrinha, em pelo menos 20%, 30% da sua lavoura em rotação com o milho de segunda safra. Assim como qualquer outra cultura, os principais riscos à produção de trigo estão vinculados aos fatores fitossanitários e climáticos. Mas por ser uma cultura muito estudada, estes riscos são minimizados por conta de medidas que devem ser tomadas desde a semeadura até o final do ciclo da cultura. Quais são os principais riscos climáticos? Por exemplo, no norte do Paraná, o principal risco climático é déficit hídrico ou deficiência de oferta hídrica para a cultura na fase final de enchimento de grãos. Quando a gente vai mais ao centro, centro-sul ou oeste do Paraná, o principal risco climático passa a ser a geada. Mas nós temos que entender que hoje nós temos isso muito bem mapeado. Então o agricultor que acompanhar a assistência técnica, souber usar as informações dos mapas de aptidão ecofisiológica para a cultura de maneira adequada, esses riscos climáticos serão muito reduzidos. Outro risco climático importante é a chuva na colheita, tá certo? Que é um fator climático principalmente importante para os agricultores mais ao sul do Paraná, que fazem a instalação do trigo em meados de julho. Então é muito importante que o agricultor saiba escolher cultivares que têm maior resistência de germinação do grão na espiga. Os mapas de aptidão ecofisiológicas citadas pelo Salvador são utilizados para definir épocas de semeadura do trigo e assim minimizar os riscos climáticos de cada região do estado. Dentre os fatores fitossanitários falados pelo Salvador Foloni, destacam-se: outro grupo de fatores limitantes são as doenças fúngicas, na sua grande maioria. Quais são as principais doenças do trigo? As duas principais são a brusone e a giberela. Nós temos o oídio, nós temos a ferrugem, nós temos assim muitas informações, muitos procedimentos tecnológicos e muita metodologia para manejo dessas doenças. Uma variedade de trigo que os moinhos têm buscado nos últimos anos é o chamado trigo branqueador. Outra questão muito importante que o mercado tem sinalizado ao longo dos anos, e dependendo da região onde o agricultor está fazendo triticultura e comercializando o seu grão, é o trigo tipo branqueador, que é uma característica que o grão de trigo tem de conferir uma coloração com tendência de tons mais branqueadores, né? Vamos dizer assim, uma farinha que tem uma cor mais branca, né? Para ser comercializado para determinados mercados. Por mais que seja um trigo com um nome diferente, o trigo branqueador não exige nenhum tipo de manejo ou cuidado diferente do realizado para as outras variedades de trigo. Do ponto de vista agronômico, né, de manejo de lavoura, não existe uma relação entre o fato do trigo ter grãos tipo branqueador com o fato dele ser mais produtivo no campo ou mais resistente a determinada doença. Não existe essa relação de trigo com grão tipo branqueador
e alguma vantagem agronômica lá no manejo da lavoura. Então isso não existe. O Rafael Furlaneto é gerente técnico da cooperativa Cocamar e fala das vantagens que o produtor que optar pelo cultivo do trigo branqueador pode ter no momento da comercialização do grão. E o trigo tem uma característica em comum do produto, que o grão é muito influenciado pela qualidade industrial no momento da comercialização, diferentemente da soja e do milho. E a qualidade industrial do trigo, ela é influenciada pela genética, escolha da cultivar, e pela segregação do produto no momento do recebimento. Nesse intuito, a cooperativa estudou a cadeia produtiva do trigo e viu que se a gente segregasse o trigo branqueador, que possui a qualidade industrial de farinhas brancas, a gente conseguiria agregar um valor no momento da comercialização. E a cooperativa vai fazer todo o esforço para receber esse produto de uma forma segregada, sem misturar com outro trigo no momento do recebimento. Os produtores que forem aderentes a esse projeto e tiverem as suas lavouras, a sua produção com a qualidade aferida, a qualidade garantida, vão receber um plus, um bônus acima do preço de lousa que a cooperativa já comercializa. E a pesquisa, como a gente viu há pouco lá da Embrapa, ela comprova isso, né? Com certeza. A Embrapa sempre foi uma base sólida de conhecimentos técnicos para a Cocamar e para a gente levar isso ao cooperado. E a cultura do trigo, como é uma cultura que requer uma atenção muito especial com relação ao manejo, foi consultada a Embrapa para a gente viabilizar um projeto desse e levar essa tecnologia, essa inovação para os nossos cooperados. Com segurança. Com segurança sempre. E rentabilidade. Dia de Campo de Inverno Cocamar, edição digital. Olha, domingo que vem, o assunto do Dia de Campo de Inverno da Cocamar fala sobre ervas daninhas, com pesquisador especialista no assunto. E não se esqueça de acessar o site www.diadecampococamar.com.br para saber mais sobre os assuntos da nossa série.